Neste e nos próximos vídeos eu vou falar sobre alguns lipídios, alguns grupos de lipídios, como os triacilgliceróis, os fosfolipídios e os esteróis, e, por fim, eu vou comentar algumas propriedades de membranas biológicas e procurar correlacioná-las com propriedades dos lipídios que as compõem. Então, o primeiro grupo que eu vou abordar serão os triacilgliceróis, e aqui a gente tem um exemplo da estrutura de um triacilglicerol. Nós reconhecemos como característico a presença de um glicerol, seus 3 hidroxilas, esterificadas com 3 ácidos graxos, que carboxila desses ácidos graxos, o grupo carboxila desses ácidos graxos, esterificado com a hidroxila, com as hidroxilas do glicerol. E esses ácidos graxos possuem cadeias longas de hidrocarboneto, cadeias de carbono longas. Essas cadeias carbônicas, elas usualmente têm número par, indo de 12 até 20, 24, mais comum em células de animais e de plantas é encontrar entre 16 e 20 carbonos nessa cauda, são as mais comumente encontradas, e essas caudas carbônicas dos ácidos graxos, como nós podemos ver aqui adiante, então, isolando um desses ácidos graxos aqui, nós analisarmos, e esses ácidos graxos podem ser totalmente saturados, então vejam, carbonos unidos exclusivamente por ligações simples, né? Então os ácidos graxos, aqui o grupo carboxila, pode estar desprotonado de acordo com o pH do meio ou não, né? Então o grupo carboxila, o ácido graxo totalmente saturado. E podem ser também insaturados, ou seja, conter uma ligação ou mais, serem poliinsaturados, então 2 ou 3 ligações duplas, ou seja, uma cadeia insaturada. Esse carbono da carboxila é numerado como 1 e a contagem adiante até o final da cadeia. O número de carbonos nessa cauda, nesse hidrocarboneto, saturado ou insaturado, o número de carbonos vai estar relacionado com nomes específicos para cada um desses ácidos graxos. E aqui nós temos, então, os ácidos graxos saturados, tem essa nomenclatura, só para que vocês entendam como ela é montada. Esse primeiro número é o total de carbonos. E aqui é o número de insaturações. Portanto, nos insaturados, vejam, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses são poliinsaturados. Aqui o primeiro número continua sendo o número de carbonos total do ácido graxo. E esse número que aparece logo em seguida, no caso dos ácidos graxos insaturados, é a numeração do primeiro carbono que participa da ligação dupla. Certo? Portanto, então, triacilgliceróis, um glicerol esterificado com 3 ácidos graxos. Esse tipo de lipídio é comumente encontrado como uma reserva de energia, né? É uma molécula estocada como reserva, tanto em células animais quanto em células vegetais. O que eu quero salientar agora aqui nessa tabela vai além da nomenclatura, que vocês podem sempre recorrer à tabela para reconhecer os nomes, é chamar a atenção de vocês para esse parâmetro que está colocado aqui, que é o melting point, ou temperatura de melting, ou de derretimento. Percebam, então, nós temos uma série de números, e vamos dar uma olhada como esse valor se correlaciona com o número de carbonos do ácido graxo. Então, a temperatura
de melting, de derretimento, acima dessa temperatura, o ácido graxo, acima dessas temperaturas, o ácido graxo se encontra líquido, fluido. E quando a temperatura vai diminuindo e passa abaixo dessa temperatura de melting, a amostra se solidifica. Então, a temperatura acima dela está líquido, fluido, abaixo vai se tornando viscoso, se solidifica, ou seja, menos fluido, tá? Sólido no caso. E como nós podemos ver nesse gráfico aqui, o número de carbonos presentes no ácido graxo se correlaciona diretamente com a temperatura de melting. Quanto maior for o número de carbonos nesse ácido graxo, maior essa temperatura de melting. Veja, sobe praticamente quase que linearmente. Tá? Então, o que se entende, o que se propõe a partir desse tipo de resultado experimental é que os ácidos graxos saturados, lembrem-se, estou plotando os dados dos ácidos graxos saturados que estão nessa tabela, os ácidos graxos saturados, somente ligações simples, podem se empacotar, quando tem diversos, né, uma amostra de ácidos graxos, podem se empacotar dessa maneira como está esquematizado aqui, as cabeças carregadas, os grupos carboxilas e a cauda de hidrocarbonetos. Eles podem se colocar dessa maneira, apesar de toda a liberdade de giro que existe entre essas ligações simples, ele pode se colocar dessa maneira distendida e eles se aproximarem realmente, se empacotarem, de forma que, dada essa posição estendida, praticamente esse arranjo quase linear, eles podem se aproximar muito e formam-se interações não covalentes entre os carbonos dessa cauda de hidrocarbonetos, interações de Van der Waals. Tá? Então, como se aproximam muito, surgem interações não covalentes que empacotam esses ácidos graxos entre si. Então, quanto maior for o número de carbonos, maior será o número dessas interações entre os carbonos de cada cauda de hidrocarboneto do ácido graxo. Então, quanto maior, apesar dessas interações de Van der Waals serem muito fracas, essas são chamadas interações não covalentes, justamente por serem fracas, apesar de elas serem fracas individualmente, como você tem um grande número, acabam empacotando, e a combinação delas se torna mais intensa, empacotando os ácidos graxos. E aí, quanto maior, como eu estava dizendo, o número de carbonos, maior, então, mais intensa será essa interação entre os ácidos graxos. E, portanto, mais energia será necessária para romper essas interações e separar esses ácidos graxos, tornando líquida, derretendo a amostra que está sendo analisada. E, portanto, então, maior a temperatura, maior a energia, maior a temperatura necessária para afastar, separar esses ácidos graxos e derreter a amostra. E, então, essa é a proposta, o raciocínio que advém desse gráfico. E quando a gente olha isso para o caso dos ácidos graxos, que contém insaturações, né, na tabela a gente também tinha as temperaturas de melting para os ácidos graxos insaturados, estou colocando aqui alguns dos dados da tabela para o mesmo número de carbonos, mas com apenas uma insaturação. Percebam que as temperaturas de melting são muito menores quando eu tenho uma insaturação, uma ligação dupla na cadeia do ácido graxo em relação ao saturado. Então, aqui vale a pena nós darmos, então, para entender esse resultado, analisarmos a estrutura dos ácidos graxos insaturados. Então, a cadeia do ácido graxo, nós temos aqui uma ligação dupla carbono-carbono, e essa ligação dupla ela pode ocorrer em dois estados aqui, em dois tipos de isomeria, dois isômeros. Nós temos essa ligação dupla no isômero do tipo trans e no isômero do tipo cis. No trans, percebam, os hidrogênios estão, digamos, do lado opostos aqui da linha marcada aqui pela ligação dupla entre os carbonos, aqui no esquema, né, e o restante da cadeia também, né, então estão alternados, e enquanto que no cis, os hidrogênios e o restante da cadeia
de hidrocarbonetos estão, cada um deles, do mesmo lado da ligação dupla. Notem, lembrem-se que a ligação dupla, ela é rígida, ela não pode girar em torno desse eixo da ligação, isso não é possível. Portanto, esse isômero trans do ácido graxo não pode se converter nesse isômero cis, desse mesmo ácido graxo, simplesmente girando em torno dessa ligação. É diferente das ligações simples, que têm essa liberdade de giro em torno do eixo da ligação covalente. Isso não ocorre aqui, e, portanto, um isômero trans não pode se converter no outro isômero do tipo cis. E, então, aqui vale a pena salientar que os ácidos graxos encontrados em animais e em plantas são preponderantemente do tipo cis, okay? Desse isômero aqui, então, em relação à insaturação, à ligação dupla. E vale, então, notarmos que nesse tipo de conformação, nós temos essa dobra na cadeia carbônica. Bem fácil de comparar com o isômero trans, e então a gente percebe esses isômeros cis, que são o isômero que é encontrado em ácidos graxos em animais, em plantas, nos triacilgliceróis, nos outros tipos de fosfolipídios, onde esses ácidos graxos vão ocorrer, e a gente vai comentar nas aulas adiante, eles ocorrem nessa conformação, nesse isômero do tipo cis. Então, aqui a gente pode comparar o isômero do tipo cis, comparado com o ácido graxo completamente saturado, com o mesmo número de carbonos, aquela conformação que tem aquela quebra na cadeia, aquela dobra na cadeia, e agora aqui com duas insaturações, uma ligação dupla aqui, outra aqui, ambas em cis, então, temos duas quebras na cadeia, e aqui um outro polo insaturado com uma, duas, três ligações duplas, todas em cis, e vemos ainda, vai dobrando até essa curva, podemos dizer assim, uma conformação com essa curva na cadeia do ácido graxo. Esse é o grupo carboxila, naturalmente, vocês reconheceram. Então, os ácidos graxos insaturados têm essa conformação bem distinta daqueles ácidos graxos saturados com o mesmo número de carbonos. Então, isso naturalmente está relacionado com aquela diferença na temperatura de melting que eu tinha salientado no gráfico ali anteriormente. Então, de fato, os ácidos graxos saturados podem se empacotar dessa maneira, saturados, somente ligações simples, podem se empacotar dessa maneira, como nós tínhamos comentado anteriormente, interações de Van der Waals, muitas combinadas entre si, garantem que isso aqui é muito mais fortemente ligado. Enquanto que os insaturados, com essa dobra em torno da ligação dupla, configuração do tipo cis, gera essa dobra na cadeia, esquematizado aqui, e, portanto, vocês percebem que por essa dobra na cadeia, as cadeias, os ácidos graxos como um todo, se mantêm mais afastados, tá? Não consegue se aproximar muito do outro, e, portanto, dada essa maior distância, as interações entre eles são mais fracas. E, portanto, é necessário uma quantidade de energia menor para romper essas interações entre os ácidos graxos que compõem a amostra e separá-los. Portanto, uma temperatura menor, menos energia, uma temperatura de melting menor, em comparação com uma amostra de ácidos graxos com o mesmo número de carbonos, que seja totalmente saturada. Então, essa propriedade macroscópica e a temperatura de melting, ela emerge das características da estrutura do ácido graxo. E isso, naturalmente, também é válido não só para o ácido graxo isoladamente, mas para o triacilglicerol. Voltando, então, estávamos comentando essas propriedades do ácido graxo, porque justamente queríamos comentar a propriedade do triacilglicerol. Tá? Então, esses comentários são válidos também para o triacilglicerol, onde ocorrem os ácidos graxos.
aqui então totalmente saturados, dentro da mesma molécula, eles vão poder se aproximar e interagir mais do que no ácido graxo insaturado, onde eles estão mais distantes, dada essa configuração em cis na cadeia carbônica dos ácidos graxos insaturados dentro de um triacilglicerol que os contém na sua estrutura. E isso é válido não só para a molécula isolada, mas naturalmente para quando nós temos várias moléculas, que é o caso de uma amostra de triacilgliceróis. Então, as moléculas, dado a essa conformação mais distendida, elas podem se aproximar muito mais, se organizar, se empacotar e, portanto, interagirem ao longo de toda a extensão dessa cadeia e, portanto, interagirem mais fortemente entre si do que no caso de triacilgliceróis com ácidos graxos insaturados e poliinsaturados, que se manterão mais distantes entre si e, portanto, interagirão mais fracamente. Deste modo, se temos uma amostra em que nós temos predominantemente triacilgliceróis com ácidos graxos insaturados, por exemplo, aqui o óleo de oliva, vejam, triacilgliceróis é a composição de triacilgliceróis, basicamente de 16 a 18 carbonos insaturados, vejam, domina 80% da amostra de óleo de oliva, é basicamente triacilgliceróis com ácidos graxos de 16 a 18 carbonos insaturados. Enquanto que, por exemplo, em gordura animal, nós temos praticamente 50% da composição, o mesmo número de carbonos, porém saturados. Okay? Então, desse modo, na mesma temperatura, esse lipídio se encontra sólido, enquanto esse outro lipídio, o óleo, se encontra líquido na mesma temperatura. Então, essas propriedades macroscópicas dessas duas substâncias, desses dois lipídios, emergem das propriedades, das características dos triacilgliceróis e dos ácidos graxos que os compõem. Então, a fluidez dessas amostras está correlacionada com a composição de ácidos graxos dos triacilgliceróis. Aqui muito mais fluido, aqui naturalmente sólido, não é fluido. Okay? E, portanto, é interessante guardarmos, termos em mente que essa característica de fluidez que emerge aqui das características dos ácidos graxos, nós vamos voltar a ver a influência dessa estrutura saturados versus insaturados, a influência dessas estruturas na fluidez, quando esses ácidos graxos aparecerem dentro de fosfolipídios que compõem membranas biológicas. Então, a fluidez das membranas biológicas também será influenciada pela saturação ou insaturação dos ácidos graxos que vão aparecer na sua composição.